Realmente, não há nada como elemento surpresa. Quando as forças aliadas apareceram no horizonte na manhã do dia D, pegaram completamente os nazistas de surpresa. Eles não estavam preparados para um ataque tão grande. Pelo menos, não aqui. De acordo com a inteligência alemã, esperava-se que um ataque acontecesse a 240 quilômetros dali, em Calais. Por isso, a maioria das tropas deles havia sido deslocada para defender aquele local. Enquanto os nazistas defendiam uma praia vazia, os aliados invadiram a Normandia e, no fim das contas, venceram a guerra. Os nazistas foram enganados. Isso se deveu em grande parte a um homem que passou anos trollando eles de sua própria casa. Ao passar informações corretas, mas inúteis, ele os levou a beco sem saída, atrasou seus planos e, no fim, os enganou a ponto de perderem a guerra. Esse homem não tinha nenhuma experiência em espionagem, e mesmo assim, só com carisma e imaginação, conseguiu conquistar a confiança de Hitler, ao mesmo tempo em que se tornou o melhor espião da Grã-Bretanha. Antes do início da Segunda Guerra Mundial, a Espanha vivia sua própria guerra civil entre republicanos e nacionalistas. Ninguém desprezava mais a guerra do que Juan Puyol Garcia, um criador de galinhas de Barcelona. Sua fazenda foi tomada pelo governo, sua mãe e sua irmã foram sequestradas e ele próprio foi forçado a lutar. Ele odiava o extremismo dos dois lados. Então, quando a Segunda Guerra Mundial começou, ele estava determinado a fazer algo para impedir os nazistas. Ele foi até a embaixada britânica em Madrid e se ofereceu para começar a espionar os alemães. Mas os britânicos ficaram desconfiados e recusaram sua oferta. Então, Puyol teve que bolar uma tática diferente. Dessa vez, ele foi até a embaixada alemã, fingindo ser um fervoroso apoiador nazista que trabalhava para o governo espanhol. Na época, os alemães não tinham uma rede de espiões confiável na Grã-Bretanha e, por isso, precisavam desesperadamente de toda a ajuda possível. Puyol foi contratado. Eles lhe deram um livro de códigos, um frasco de tinta invisível, 3.000 libras em dinheiro e disseram para ele se mudar para Londres e começar a espionar os britânicos. Em vez disso, ele se mudou para Portugal e simplesmente fingiu que estava enviando relatórios de Londres. Usando apenas um mapa da Grã-Bretanha e um guia turístico da biblioteca local, ele começou a falar sobre os lugares que estava visitando e as coisas que estava vendo, como exercícios de treinamento militar no Lago Windermere e navios de guerra partindo do sudoeste. Entre uma observação militar e outra, ele preenchia suas cartas com detalhes pessoais mundanos, como passeios pelo centro de Londres, visitas a cafés locais e até mencionava quando estava se sentindo doente. Para ir ainda mais longe, ele começou a criar uma rede de subagentes que supostamente lhe passavam informações de todo o país. Havia o empresário suíço-alemão baseado em Liverpool, o estudante venezuelano em Glasgow, o português morando no país de Gales e o piloto que havia concordado em levar suas cartas de Londres. Cada agente tinha uma história de fundo detalhada e familiares sobre os quais Puyol falava longamente. Claro, nenhuma dessas pessoas realmente existia, mas se os alemães o confrontassem sobre qualquer coisa, seus subagentes poderiam levar a culpa, já que eram eles que repassavam as informações. Cada carta era tão longa e detalhada que os alemães começaram a acreditar nele. Eles chegaram até a enviar $500 por mês para pagar pela sua rede de agentes. Isso equivale a $11.000 nos dias de hoje. Mas isso era só o começo. Até então, os alemães estavam impressionados com o trabalho de Puyol, então começaram a pedir informações mais específicas. Foi aí que as coisas tomaram um rumo interessante. Em sua terceira carta, Puyol enviou este relatório de volta aos alemães. Um comboio de 18 navios partiu do porto de Liverpool no dia 28 de março. Eles estavam indo para a ilha de Malta. Embora Puyol tenha inventado tudo, por pura coincidência, uma frota de navios de guerra realmente havia saído de Liverpool mais ou menos na mesma época. Mas antes que sua carta chegasse aos alemães, ela foi interceptada pela agência de inteligência britânica, o MI5, deixando todos em estado de alerta. Uma verdadeira caçada foi lançada para tentar encontrar essa misteriosa rede de espiões. Mas, como era de se esperar, eles não encontraram nada. Só quando começaram a ler de verdade as cartas de Puyol é que perceberam algo estranho. De acordo com um dos agentes de Puyol, as pessoas em Glasgow fariam qualquer coisa por 1 litro de vinho. Essa frase entregou tudo. 1 litro de vinho? Isso realmente não refletia os hábitos típicos de bebida dos escoceses, e a Grã-Bretanha nunca usou o sistema métrico. Os britânicos então descobriram que os alemães realmente haviam desperdiçado tempo e recursos tentando caçar o comboio falso de navios de Puyol indo para Malta. Ficou claro.
que quem quer que estivesse escrevendo essas cartas estava passando informações falsas para os nazistas para confundi-los, e estava funcionando. O MI5 ficou tão impressionado que rastreou Puyol e decidiu transformá-lo em um verdadeiro espião britânico. E em abril de 1942, Puyol se mudou para Londres de verdade e recebeu o codinome Garbo. Agora, com acesso a informações militares reais, ele estava prestes a levar sua trollagem para outro nível. Os aliados estavam planejando lançar um ataque surpresa na costa norte da África, onde as forças nazistas estavam ganhando poder. E assim, nos meses seguintes, Garbo começou a soltar dicas muito específicas, sugerindo que um ataque estava sendo planejado para a Noruega. Um de seus agentes viu treinamentos de montanismo militar acontecendo e tropas canadenses se reunindo no leste da Escócia. Outro agente ouviu rumores de tropas russas avançando para o oeste. Sem nunca mencionar a Noruega, ele foi aos poucos pintando o quadro de que esse é o alvo mais provável, desviando a atenção da África. O próprio Hitler estava particularmente preocupado com esse ataque, e acabou deslocando centenas de milhares de soldados para proteger as fronteiras norueguesas. O próximo movimento de Garbo foi um golpe de gênio. Com a invasão da África marcada para acontecer em 8 de novembro, Garbo escreveu outra carta aos alemães, desta vez detalhando exatamente como os aliados iriam realizar o ataque. Ele datou a carta de 1º de novembro, mas propositalmente a segurou por mais uma semana. A carta chegou às mãos dos alemães no dia 9, mas já era tarde demais. No dia anterior, as forças aliadas invadiram a costa norte da África com mais de 100 mil homens. A carta continha todos os detalhes corretos da invasão, mas simplesmente chegou tarde demais para ser útil. Os alemães, no entanto, ficaram impressionados com o trabalho de Garbo e responderam: "Lamentamos que tenha chegado tarde demais, mas seu último relatório foi magnífico." Nos meses seguintes, Garbo continuou adicionando mais membros à sua rede, chegando a um total de 27 espiões. Claro, todos esses agentes precisavam ser pagos. E no final de 1943, os alemães estavam enviando para Garbo mais de 100 mil dólares por mês para financiar sua rede. Eles estavam tão satisfeitos com as informações que ele fornecia que pararam de contratar novos espiões na Grã-Bretanha. Com a rede agora funcionando a todo vapor, era a hora da obra-prima de Garbo, o Dia D. O desembarque do Dia D na Normandia foi planejado para ser a maior invasão do mundo, já realizada por mar com mais de 2 milhões de soldados de mais de 12 nações diferentes, todos chegando em mais de 100 mil veículos. Realizar isso sem que os alemães desconfiassem de nada seria um desafio enorme, mas a Grã-Bretanha tinha o melhor homem para o trabalho. Para evitar que a informação chegasse atrasada, como da última vez, os alemães disseram a Garbo para começar a enviar suas mensagens por código Morse criptografado em vez de carta. Garbo primeiro escrevia sua mensagem em espanhol e dividia a mensagem em blocos de 5 caracteres. Depois, consultando uma tabela de códigos, ele trocava cada letra para embaralhar a mensagem. Um operador, então, começava a digitar a mensagem embaralhada em código Morse, que era transmitida por rádio para os alemães. Com a capacidade de agora enviar ainda mais informações, Garbo começou a plantar as sementes da dúvida que fariam do Dia D um enorme sucesso. Um dos agentes de Garbo, que trabalhava no metrô de Londres, afirmou que os túneis estavam sendo estendidos em direção ao sudeste e que munição estava sendo transportada pelo U. Outro agente viu barcaças de assalto se reunindo no porto de Dover e comboios de tropas canadenses chegando a Southampton. O próprio Garbo começou a inventar um exército inteiro de soldados americanos e relatou que grandes números deles estavam se reunindo no sudeste. Toda essa atividade apontava para um ataque maciço a Calais, o ponto mais próximo da Inglaterra. Para dar respaldo às mentiras de Garbo, os britânicos começaram a plantar evidências reais por todo o sudeste. Pistas de pouso falsas foram abertas em campos, e aviões ocos de madeira foram colocados ao lado. Aviões alemães começaram a bombardear esses locais falsos, então eles sabiam que estava funcionando. Uma gigantesca instalação falsa de armazenamento de óleo foi montada em Dover, e fotos do rei George visitando o local foram publicadas no jornal local. Cenários de filme ao estilo de Hollywood foram usados para transformar barcos modestos em enormes navios de guerra e tanques infláveis foram espalhados por toda parte. Eles haviam montado um exército inteiro de soldados, veículos e suprimentos falsos. Isso distraiu completamente os alemães da preparação real que estava acontecendo para a Normandia. O objetivo era convencer os alemães de que, mesmo quando os ataques à Normandia começassem, o ataque real e muito maior aconteceria depois, em Calais.
Incrivelmente, os britânicos interceptaram uma conversa entre Hitler e um embaixador japonês, na qual Hitler mencionou que o primeiro ataque seria uma distração e que eles estavam realmente se preparando para o segundo ataque. Em outro lugar. Nesse ponto, já estava claro que as mensagens de Garbo estavam chegando diretamente à mesa de Hitler, e ele estava acreditando em tudo. Sempre que Garbo informava sobre movimentações no Sudeste, os nazistas mudavam o alfinete no mapa deles. Eles tomaram a decisão crucial de mover centenas de milhares de soldados para defender Calais. Eram centenas de milhares de soldados que não estariam na Normandia. 5 de junho, um dia antes do dia 10. Embora os operadores de rádio alemães normalmente encerrassem as transmissões às 11h30, Garbo insistiu que naquela noite eles deveriam ficar atentos a uma mensagem às 3 da manhã. Grandes novidades eram esperadas de um de seus subagentes. Às 3 horas da manhã, Garbo informou que sacos para enjoo e rações haviam sido distribuídos aos soldados. Isso só podia significar uma coisa: o ataque estava prestes a acontecer. Mas as horas se passaram e nenhuma resposta foi recebida. Os alemães tinham ido dormir. Os aliados chegaram à Normandia às 6h30, completamente encobertos, superando os alemães em mais de 3-1. Foi um dia brutal, mas os aliados conseguiram garantir sua entrada na França e, nas 6 semanas seguintes, continuaram enviando tropas, veículos e suprimentos pelas praias da Normandia. Incrivelmente, os nazistas se recusaram a enviar mais tropas para a Normandia e, na verdade, acabaram mandando mais soldados para defender Calais, esperando por um segundo ataque. Esse ataque nunca aconteceria. Cada carta, cada detalhe, cada mentira e cada verdade confundiram completamente os alemães, e isso permitiu que os aliados reconquistassem a Europa e vencessem a guerra. Apesar da derrota, Hitler ficou tão impressionado com as mensagens de Garbo que ele foi condecorado com a Cruz de Ferro. Ao mesmo tempo, a Grã-Bretanha concedeu a ele uma OBE, tornando-o a única pessoa a receber condecorações de guerra dos dois lados do mesmo conflito. Após a guerra, Pujol temia que os nazistas temiam sua procura, então ele forjou a própria morte e se mudou para a Venezuela. E assim, de repente, ele desapareceu. Incrivelmente, toda essa história nunca teria sido contada se não fosse por Nigel West, um escritor de Londres. Ele estava determinado a encontrar Garbo, então conseguiu uma lista telefônica de Barcelona e ligou para todos os Juan Garcia da região. Como você pode imaginar, muito. Eventualmente, um dos sobrinhos de Garbo atendeu o telefone e o ajudou a entrar em contato com Garbo. 40 anos se passaram, mas depois de muita insistência, Garbo finalmente concordou em voltar à Europa, onde visitou a Normandia e percebeu quantas vidas havia salvado.